Olá pessoal, a indústria alimentícia tem comprado cientistas para estudar os seus piores alimentos e depois vir recomendar eles como parte crucial de uma dieta saudável. Foi publicada recentemente uma lista de alimentos, um verdadeiro ranking de alimentos, colocando os melhores no topo e os piores embaixo. E essa é uma lista que está dando o que falar no mundo, que pode influenciar a forma como você se alimenta, a sua saúde, a sua boa forma, se você não acordar a tempo. E nesse vídeo eu vou te contar mais sobre isso, vou te dar vários exemplos de alimentos dessa lista que vão deixar você de queixo caído, você vai ver. Te mostrar ainda que a corrupção rola solta na área da nutrição e te mostrar que se você não se tocar disso antes, você vai se ferrar e ninguém vai vir para te ajudar. Dito isso, se você curte esse tipo de informação, já deixa um like para mim que eu vou rodar a vinheta e a gente já começa o vídeo de hoje. Bem-vindo de volta ao meu canal, meu nome é Rodrigo Polesso, pesquisador em ciência nutricional desde 2009 e também autor best-seller. Eu ajudei quase 100 mil pessoas a emagrecerem de vez com os meus programas, mas agora eu estou aqui semanalmente ajudando você a emagrecer de vez, reativar o seu metabolismo sem perder os cabelos pelo caminho, de forma natural, saudável, permanente, tudo baseado em ciência e sem balelas, por favor. Agora vamos lá, esse novo ranking de alimentos que foi publicado recentemente, que coloca aí dentro dos alimentos mais saudáveis do mundo, cereais matinais açucarados da Kellogg's, por exemplo. Esse ranking foi publicado pela conceituada Universidade de Tufts, nos Estados Unidos, e tem recebido grande criticismo, você vai entender já o porquê. O Joe Rogan, por exemplo, que é o anfitrião do podcast mais ouvido do mundo, se eu não estou enganado, disse o seguinte, que esse ranking é uma porcaria completa, inegável e indefensível. A Fox News nos Estados Unidos falou o seguinte: a indústria alimentícia fica mais rica à medida que nós ficamos mais gordos. Eu já vou te dar vários exemplos aqui de alimentos para você entender o que a gente está falando, mas primeiro, entenda o tamanho do problema aqui. Este ranking, como eu falei, foi publicado, foi feito por uma universidade conceituada nos Estados Unidos, que tem uma determinada influência, ou influência suficiente, que pode influenciar políticas nutricionais também, a nível nacional e a nível do mundo inteiro, porque os outros países tendem a copiar as coisas dos Estados Unidos também. Mas mais do que isso pode influenciar também a forma como os seus filhos comem no colégio, o tipo de alimentação que é dado nas prisões, ou nos hospitais, por exemplo, também, ao tipo de alimentação que serve no seu trabalho, ou as formas de incentivos que são dadas nos supermercados, por exemplo. Então isso é de grande importância. Mas presta atenção que já eu vou te contar o nível de corrupção podre que existe por trás disso. E é muito óbvia também. E no final eu vou te contar a minha amarga e dura conclusão disso tudo, tá? Mas antes eu queria te mostrar alguns exemplos de alimentos desse ranking para você ter uma ideia do que a gente está falando. Nesse gráfico que você vê na tela agora, criado pela Nina Teicholz, que é uma jornalista famosa nos Estados Unidos, nós podemos ver aí um pouco do tamanho do problema, né? Então a gente vê aqui em verde nesse gráfico a categoria de alimentos que eles recomendam que sejam encorajados, que o consumo deles seja encorajado, ou seja, os mais saudáveis segundo esse ranking, né? Depois aqui em amarelo os alimentos que devem ter seu consumo moderado e em vermelho os alimentos que devem ter seu consumo reduzido, são os menos saudáveis da lista de acordo com eles. Então a gente vê aqui entre os alimentos mais saudáveis esse ranking famoso aí estão alimentos como esses cereais matinais açucarados e coloridos aqui, cheio de aditivos que a gente tá vendo. Isso na verdade é a coisa mais distante de alimentos de verdade que eu tento tanto falar aqui para vocês que pode salvar a vida e a boa forma de tanta gente assim. Então a gente vê aqui, por exemplo, aqui nesse gráfico, né, nesse ranking todo, esses primeiros alimentos que estão nessa lista que a Nina Teicholz fez, são todos cereais matinais da Kellogg's ou da Post, que é uma outra grande aqui, fabricante de cereais matinais. E depois desse grupo grande que a gente vê aqui, a gente tem ali embaixo ali filé de frango grelhado, lá embaixo, depois de um monte de cereal matinal de todos os tipos, açucarados e cheio de aditivo, né? Quer mais? Dá uma olhada nesse aqui, ó. Olha aqui um pouquinho mais para baixo no ranking, você vê que eles colocam coisas como Fruit Loops, aquele cereal colorido, sabe? Pois é, Fruit Loops e Cinnabon também, esses rolos de farinha, um monte de açúcar, um monte de canela e doce, etc. Aqui, essas coisas são superiores, ou seja, estão acima do ranking, são mais saudáveis aqui do que coisas como ovos, do que como
carne moída, cozida, por exemplo, que estão entre os piores alimentos do mundo, segundo esse ranking. Então os alimentos de verdade aqui tomam um lugar lá no fundão, né, da sala, né, embaixo, não são mais saudáveis para você, e agora a gente eleva, a gente destaca essas substâncias comestíveis feitas pela indústria alimentícia. E não é por nada, você vai entender já que esse ranking inclui, por exemplo, 39 cereais matinais da Kellogg's, tá? Isso não é coincidência, você já vai ver. A coisa fica pior ainda, é difícil de acreditar até, né? E aqui um alerta, esse tipo de informação, pessoal, eu considero ser de utilidade pública, porque muita gente não sabe como funcionam essas coisas, você vai entender um pouco mais ainda agora. E a gente acaba sendo vítima desse tipo de coisa quando vira diretriz nutricional e política governamental. Então é importante a gente saber esse tipo de coisa para se defender. Então eu considero informação pública útil para todo mundo. Então você pode, por favor, se você achar válido, fazer um favor de disseminar isso aí, passar essa informação, passar esse vídeo, publicar nas suas mídias sociais, porque eu acho que isso pode ajudar muita gente a ficar alerta, né, a respeito do mundo que a gente está vivendo e poder se proteger um pouco mais tendo a informação correta. Então vamos ver aqui agora, por exemplo, tá? Um dos alimentos que foram um dos mais saudáveis segundo esse ranking, tá? E tem um valor lá de 87, um dos verdes, o primeiro aqui desse gráfico que foi feito pela Nina Teicher. Vamos ver, esse é um alimento que deve ser muito encorajado o seu consumo, né? Segundo esse ranking, essa metodologia. E esse alimento é o Frosted Mini Wheats, tá? Que é um cereal matinal aí da Kellogg's, tá? Então vamos olhar os ingredientes da sua versão sem sabores, tá? Porque quando coloca sabores, coloca ainda mais ingredientes. Então vamos ver a sua versão sem sabor, tá? Ingredientes: trigo integral, né, o primeiro ingrediente. O segundo ingrediente é açúcar. O terceiro é xarope de arroz, que é açúcar também. Depois gelatina e sabores naturais e artificiais. Ácido cítrico, que é um conservante, hidroxitolueno butilado, o BHT, que é um antioxidante industrial sintético, tá? E depois vitaminas e minerais, geralmente sintéticos também adicionados, tá? Então a gente vê basicamente essa é a gororoba que eles estão julgando ser um dos alimentos mais saudáveis do mundo, onde o seu consumo deve ser encorajado, né? Dá para suas crianças, para todo mundo, que todo mundo vai se dar bem com esse tipo de coisa aí. Então a gente vê que basicamente a gente vê trigo, é farinha, uma coisa ultra processada, com açúcar, que nesse caso é depleto, não tem nada de nutrientes, tanto que tem que colocar vitaminas e minerais sintéticos aí, e também compostos conservantes, antioxidantes artificiais também isso aí. Então isso com certeza é mais saudável do que um ovo, né? Ou um filé de frango, né? Ou talvez uma carne moída, não é verdade? Olha que mundo que a gente tá vivendo, e você pode se perguntar: como raios é possível que isso aconteça? Eu já vou te contar agora para você ficar de queixo caído, mas antes disso, dá um tapa no botão de gostei se esse vídeo está sendo útil para você, se você gosta desse tipo de informação, isso me motiva a trazer mais disso para você aqui. E se você não segue o canal, aproveita, segue o canal, liga o sininho para você não perder nada. O conteúdo que eu trago aqui e vou trazer ainda é uma vantagem competitiva que você tem sobre todo mundo ao seu redor. Essa informação tem poder de transformar a sua saúde e a sua boa forma também. E se você gosta de mídias sociais, eu tô lá, Rodrigo Polesso, em todo lugar. Essa parte é a parte favorita, porque é a parte podre para você entender como é que uma coisa dessa pode ser publicada, tá? E isso é explicado por uma única coisa: corrupção. Corrupção. Né? Tem que enfatizar o R porque merece nesse caso, né? O autor desse ranking, né, desse sistema que foi publicado, o autor é o reitor da Escola de Nutrição da Universidade de Tufts, que é o senhor Darius Mozaffarian, tá? Que eu lembro que é um cara que promove óleos vegetais há muito tempo. O Dr. Mozaffarian, ele tem participado de várias iniciativas nutricionais ao redor do mundo há bastante tempo também, inclusive como parte do governo americano. Então, olha a influência que ele tem, né? Ele foi também um dos poucos cientistas da nutrição que palestraram agora, no mês passado, no Fórum Econômico Mundial, né? Onde eles querem o bem pra gente, né? Lá em Davos, né? Em 2020 ele foi anfitrião, foi um co-anfitrião, na verdade, de uma outra iniciativa do Fórum Econômico Mundial sobre alimentação. Ele foi co-anfitrião junto com o presidente da Unilever e também da PepsiCo, né? Duas das maiores aí da indústrias alimentícias. E essa aberração de ranking é muito problemática e preocupante porque as intenções desse pessoal são bem claras e preocupantes, como postado no próprio press release, né, de imprensa aqui da Universidade de Tufts, que eles falaram o seguinte: a manchete é basicamente o seguinte, ó: ranqueando os alimentos de mais saudáveis para os menos saudáveis. Um novo sistema de ranqueamento, o mais completo e baseado em ciência até hoje, acaba com a confusão para beneficiar os consumidores e criadores de política. Aí que tá o perigo, criadores de política. Uma vez que vira política, você está lascado, né? Olha só, nessa press release eles dizem ainda que eles têm interesse de influenciar, que esse ranking pode ser
usado para influenciar, como eu já falei, políticas governamentais, decisões dos consumidores também, decisões dos investidores, programas, também iniciativas e também até o que? Marketing para crianças. Esse ranking, aliás, já foi testado até em hospitais por um grupo de cientistas lá, de pesquisadores na Grécia, olha só. E nas palavras da própria Nina Teicholz, ela falou o seguinte: a explicação para isso é que o mundo da nutrição se tornou entremeado com interesses corporativos, tanto que os experts nem mais percebem que as suas visões são perigosamente semelhantes à propaganda da indústria. E na Fox News eu gostei porque eles falam abertamente o seguinte, ó: empresas ricas estão pagando por ciência falsa para que elas se tornem ainda mais ricas e você mais gordo. E veja, esse problema é antigo para você entender. Lá atrás, em 1941, foi fundada uma iniciativa chamada de Nutrition Foundation. Soa tão bem, né? Foi criada pelas gigantes alimentícias da época, como a Heinz, a Quaker, a Nutritional Foods, etc, né? Então, essa fundação foi criada para eles poderem canalizar dinheiro, grana, bufunfa, tá? Para pesquisa nutricional dentro das universidades da época, né? Então agora, isso é de lá atrás, né? Isso vem acontecendo bastante e hoje a influência da indústria alimentícia, indústria farmacêutica nas universidades é uma coisa que já está em todo lugar, é uma coisa normalizada hoje em dia. Um estudo de 2022 recente, olha, mostra que 95% das pessoas que sentam no Comitê de Diretrizes Nutricionais Americanos, o pessoal que decide as diretrizes nutricionais americanas, que influenciam não só os Estados Unidos, mas outros países também, 95% dessas pessoas têm pelo menos um vínculo com a indústria farmacêutica ou com a indústria alimentícia. E pasme, mais de 50% dessas pessoas que tomam essas decisões têm mais de 30 vínculos com a indústria farmacêutica ou indústria alimentícia. E um outro estudo do ano passado descobriu que a Academia de Nutrição e Dietética, que é a maior organização do mundo de nutricionistas e profissionais da nutrição, se tornou vítima também de captura corporativa. Essa academia em si, ela possui investimentos, eles investem, tem ações da PepsiCo, por exemplo, da Hershey's, tem da Nestlé, da Pfizer também, e recebe milhões de dólares também da Coca-Cola, da PepsiCo, da Unilever, da Kellogg's, da General Mills e todas essas gigantes, né? Então, será que tem conflito de interesse nessa história? O autor que eu falei desse ranking, o Dr. Mozaffarian, né? Ele fez parte já por vários anos de uma iniciativa da Unilever, que basicamente dava dinheiro ilimitado para ele criar ciência promovendo os óleos vegetais, que eu venho aqui falando para você evitar há tanto tempo, né? Além disso, ele tem vínculos diversos com muitas empresas do ramo também. Ele tá banhado em conflitos de interesse. Então não é milagre que a gente vê esse ranking favorecendo tanto essas gororobas criadas por essas empresas e desfavorecendo tanto os alimentos que não precisam dessas empresas, que são os alimentos que a mãe natureza criou pra gente, né? Então lembra que eu falei nos vídeos recentes aqui sobre as duas grandes coisas, né? Quando você vive no mundo da fazenda do Éden, né? Onde você tem os alimentos da mãe natureza, na fazenda do Éden, você se dá bem, em forma, saudável e tudo mais. Agora, quando você muda da fazenda do Éden e migra para a fábrica do Éder, né? Você vive no mundo da fábrica do Éder, nessa corporação toda, você começa a colher problemas. E parece que é justamente isso que eles querem, puxar você da fazenda do Éden e empurrar você para a fábrica do Éder. Por quê, meu amigo, né? Isso aqui tem muito a dizer, né? Quer saber mais? A escola de nutrição da Tufts, de onde veio esse ranking aí, tá? Eles têm um instituto lá dentro chamado de Instituto de Inovação Alimentar e Nutricional. Também soa lindo, eles sempre têm uns nomes muito bonitos, né? Mas esse instituto, né, recebe fundos de aproximadamente 60 empresas. É financiado por aproximadamente 60 empresas, incluindo várias daquelas que tem seus alimentos incluídos nesse ranking aí como resultado disso tudo, né? E tem um destaque especial para a Kellogg's. Pois é, a Kellogg's é dita como sendo um membro ouro desse instituto lá da Tufts. Então não é por nada que 40 produtos fabricados pela Kellogg's está incluso nesse ranking também. Tem uma análise também que foi publicada no conceituado The Journal of Nutrition, uma análise, uma crítica a esse ranking, essa aberração, né, que diz o seguinte, abre aspas: nós propomos que esse método não é bem justificado e produz resultados que falham em discriminar lacunas nutricionais, exageram o risco associado com alimentos de origem animal e subestimam os riscos associados com alimentos ultraprocessados. Nós recomendamos
cautela ao usar esse método para informar escolhas do consumidor, políticas, programas, reformulações industriais e decisões de investimentos. Conclusão aqui agora então, pessoal. A saúde da população, assim como a boa forma, está indo ladeira abaixo ano a ano e não dá sinal de melhoras. Parece que quanto mais o governo cria diretrizes, programas e políticas, pior fica, né, a saúde da população. Então entenda, se você terceirizar a sua saúde, a responsabilidade da sua saúde, sua boa forma, da sua alimentação para o governo ou para essas corporações, você já sabe onde vai dar. E quando você acorda para a realidade, para o nível de corrupção que existe na área da nutrição e basicamente em toda a área hoje em dia, você se dá conta de uma coisa: se você não cuidar da sua saúde, ninguém vai te ajudar. Ninguém tem mais legítimo interesse em te ajudar na sua saúde, no seu bem-estar, do que você mesmo, talvez a sua família, ok? Isso é importante. Não são as corporações e não é o governo. Para quem tá dormindo ainda, pessoal, vamos acordar, né? Com o passar do tempo, nós viemos, né, se desconectando da fazenda do Éden que eu falei e se aproximando da fábrica do Éder. Então, e com isso, a gente vem colhendo todos esses problemas com números recordes de obesidade e doença que aumentam todo ano. Então, o que nós precisamos fazer, a solução óbvia disso, é começar a nos aproximarmos novamente da fazenda do Éden com uma alimentação real, nutritiva, natural, uma alimentação forte, não uma alimentação fraca, né? E eu venho tentando martelar isso há anos aqui no canal. Por sinal, se você quer ver como é que você pode mudar e começar já agora a fazer isso, eu vou deixar um outro vídeo que eu gravei aqui na descrição, que é a nova alimentação forte, para você conhecer e começar a fazer alterações. Então, depois desse vídeo, dá uma olhada na descrição, que isso vai te ajudar a entrar no caminho certo e dar os passos na direção correta. E quando você toma controle da sua alimentação, coisas incríveis começam a acontecer, tamanho poder de uma alimentação correta. Quem não me deixa mentir, olha o caso de sucesso de hoje. Quem mandou foi a Bárbara Prechitko. Ela escreveu, ela não, a mãe dela na verdade, é: você é um ser de luz por ajudar tantas pessoas, obrigado, a sair da obesidade e ter uma vida com alimentos fortes. A minha filha perdeu 50 quilos com suas dicas, obrigado. Obrigado você por ter mandado esse caso espetacular, 50 quilos, a diferença enorme que fez o antes e depois aqui, tudo tomando o controle da alimentação, entendendo como a alimentação funciona, entendendo nosso corpo, né, se conectando mais a uma alimentação real. Isso tudo pode acontecer. Você pode fazer isso passando o dia aqui vendo, ou semanas vendo o meu conteúdo gratuito para te ajudar nisso tudo. E se você quer um atalho, um passo a passo mais organizado para você resolver o problema do seu ganho de peso ou melhorar também a sua boa forma física, eu tenho programas para te ajudar passo a passo e tem até acompanhamento individual se você gosta disso, ok? Eu vou deixar um link aqui na descrição para você, um link de ajuda, onde você clica e você vai saber exatamente qual é o caminho recomendado para você resolver o seu problema em particular. Eu posso te ajudar a chegar lá mais rápido, de forma permanente e natural, ok? Então veja a descrição, tem o vídeo sugerido e também o link de ajuda se você precisar. No mais, me conte nos comentários aqui o que você acha, se você acredita que uma aberração dessa tá rodando o mundo, fazendo notícia, esse tipo de coisa, se um ranking desse, como é que pode influenciar o que teus filhos comem na escola, o que você come no trabalho, o que os supermercados vendem. É difícil, né? Mas eu espero que você tenha entendido um pouco mais como é possível, né? Por causa da forma como o mundo funciona hoje em dia, ok? Eu fico por aqui. Um forte abraço e a gente se fala no próximo. Até mais.